Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. E nesse momento, você estava no Sport TV ainda, não estava? Porque, assim, o que eu fiquei meio pensando quando você saiu, quando eu vi a notícia, acho que foi do Gabriel Wacker, na época do Notícia da TV, que eu me deparei com a notícia da sua saída, tinha visto você se despedir, você deu tchau, mas ali ficou meio dúbio se era um tchau de, puta, vou voltar às minhas atividades, ou se era, tipo, estou saindo, não foi uma despedida. Sim. Então, na hora que eu me deparei com a matéria, eu falei, o que faz? Porque eu me lembro de você enquanto repórter, a gente acompanha, como a gente, somos jornalistas, a gente acompanha muito futebol, a gente vê televisão o tempo todo. Você vê ali a evolução do cara indo para cada vez pautas maiores. Sim. E de repente você vai cobrir, não é qualquer cara, é o André Rizek, que o Seleção é a cara dele hoje. E aí no final desse período você, né, saiu da reportagem, foi subindo, chegou na apresentação de um programa que é super bem elogiado, e aí tchau. E você quis sair fora. Me conta um pouco do porquê que você saiu e porque naquele momento, com o crescimento que você estava tendo. Tá, eu vou trazer alguns bastidores do que eu posso, que eu sei que vocês gostam. E eu vou começar por essa despedida, né? O último programa, como eu tinha pedido, né, pra sair, eu já tinha avisado que eu sairia uma semana antes. Ah, tá. Mas aí a direção falou, cara, a gente precisa, se você poderia ficar até o final das férias do Rizek? Eu falei, claro. E assim, falei com ele, você pode ter certeza que isso não vai vazar em lugar nenhum. Eu não falei com ninguém, a não ser com a minha família, que tá mais próximo que sabe. E eu vou entregar do mesmíssimo jeito que eu fiz até aqui. Tá? Ele falou, não, a gente sabe, a gente confia em vocês e tal, beleza. Aí chegou no último dia, o Miguel Yen, que é o editor-chefe do programa, ele pensou, né? Falou, pô, e aí, a gente faz, sei lá, uma despedida aqui e tal, como é que a gente vai fazer? E aí veio uma decisão de cima para dizer assim, ó, o programa normal, toca normal, sem, sabe, vamos relembrar os meus momentos e tal, não sei o que, tipo, toca normal. Eu falei, beleza, tá tudo certo, é decisão editorial, vamos seguir. E aí, e isso foi passado para todo mundo da mesa. Então, a mesa, se eu não me falei a memória, eu, Renata Silveira, Ana Thaís Matos e o Lino. Essa era a mesa. E tava todo mundo sabendo lá. Aí eu falei, bom, como eu já a última, tipo, o último ato, digamos assim, eu falei, no final eu vou assim, de forma bem sutil, sem fazer alarde, eu só vou deixar no ar aqui, e aí assim, quem entender, entendeu, quem não entender, mas eu vou me dar o direito de me despedir aqui no ar. Tá. Só que o Lino, quando ele começa a falar, eu acho que ele começa a bater palma, assim, do nada. Assim, eu não lembro disso. Depois você vê, acho que tem esse vídeo assim, ele começa a aplaudir e aí dá um tom de despedida meio que na imagem, assim, que eu acho que foi por isso que o Vaca talvez pegou e falou assim, pô... Esse cara tá saindo. Uma cara vai sair. Não é tipo da volta. E aí beleza, eu me despedi ali, a coisa foi tudo certo, né? E aí por que eu decidi, né, sair, como é que foi o processo? Eu tinha recebido a proposta do Thiago Maranhão, né, que foi também repórter e apresentador, correspondente internacional há muitos anos. Ele fez o movimento de sair da TV para ir para a Amazon, né, já começar uma carreira de executivo. Ele foi head da Alexa durante quase 2 anos. Então tudo que a Alexa fala em português, ele estava desde o dia 1 ali fazendo, né? Caramba, e ele era o responsável por isso. Então foi assim, um trabalho super legal. Legal. E aí veio uma empresa aqui para o Brasil, chamava Stages, que era uma plataforma era uma empresa que fazia uma plataforma que a gente chama de OTT, que é você ter a sua própria plataforma, como você ter a sua Netflix, né? E com o seu nome e tudo mais lá. E aí eles chamaram o Thiago para ser diretor de conteúdo, né? Então eles montaram ali o board e o Thiago, o Maranhão, ele falou, você vai poder crescer o teu time e contratar um gerente de conteúdo. E aí eu vim fazer um jogo aqui, Flamengo e Palmeiras, em novembro de 2022. E eu tenho uma relação muito próxima com os repórteres aqui de São Paulo, porque muitos foram passaporte comigo, né? Como eu entrei no Sport TV e tal. E a gente saiu pra almoçar. Meu voo era 4 da tarde pra voltar pro Rio. A gente almoçou ali, foi comer um japonês e tal. E eu comecei a trocar ideia com ele ali, falar das coisas que eu tava fazendo. Na época eu tinha um curso online também de jornalismo esportivo e tal. E aí falei do que eu tava me movimentando e tal, não sei o quê. E aí, beleza, acabou esse almoço. 3 dias depois ele me mandou uma mensagem. Falei, cara, eu queria trocar uma ideia contigo aí. Você tem
uns 10 minutinhos? Eu falei, tá, beleza. Isso foi em, acho que novembro, se eu não me falha a memória. A gente conversou, ele me fez a proposta. Ele falou, cara, tem uma vaga aqui para ser gerente de conteúdo. É uma transição de carreira, eu assumiria ali como um executivo, né? E aí não mais como repórter, sairia do vídeo mesmo. Ele falou, cara, a empresa tem um investimento e tal, e assim, tem um futuro legal. O salário era muito melhor do que eu receberia lá. E tinha uma série de benefícios, né, que me daria, né, e que me deram também essa tranquilidade, assim, de beleza, vale a pena o risco. E ele falou, cara, você vai ter, assim, é uma outra vida. E que pode te abrir, assim, portas que você talvez jamais imaginou que pudessem ser abertas e tal. E mas isso no mundo corporativo ou no jornalismo em geral? No mundo corporativo mesmo. Tá. No mundo corporativo. Que era mesmo para fazer essa transição. Porque eu tinha, só abrindo parênteses, no meio da minha trajetória, eu comecei na Rádio CBN, e aí lá em Vitória, no Espírito Santo, eu fiz um intercâmbio que eu morei na Holanda 1 ano, em Amsterdã. E lá eu trabalhava no banco ING, que é o banco do Leãozinho, que patrocina a seleção e tal. E lá eu trabalhei na área de comunicação interna, que já foi uma experiência corporativa de 1 ano, né, ali. E foi, assim, bem intenso, que foi onde eu peguei a fluência de inglês, espanhol e tal. Então eu tinha já um pouco dessa vivência, e que eu tinha curtido, tinha sido legal e tudo mais. O Maranhão sabia disso também. E ele tava precisando de um braço direito ali que pudesse, na parte de conteúdo, entregar. E aí eu na Globo acabei sendo mais reconhecido por soluções criativas e tudo mais. Ele precisava disso naquele momento ali. Mas alguém que tivesse essa base também de corporativo. Ele falou, cara, pra mim você é o perfil ideal. Só que eu, vou ser bem sincero, assim, eu não me via nessa função, porque eu me via como você descreveu. Um repórter que estava vindo, que tinha acabado de alcançar o posto ali de apresentador, mesmo que ainda substituindo, mas já com aquela, né, ali já estava, naquela época do Seleção, eu já estava estruturado, ele já estava definido que eu seria, eu entraria no quadro de apresentação ali, oficial, né, de substituição. E aí ele plantou essa sementinha ali em novembro, eu falei, cara, conversei com a minha esposa e tal, aí tinha que vir para São Paulo, mudança de vida e tal, e eu botei no papel e falei, cara, eu realizei todos os sonhos que eu tinha na profissão, assim, todos. Não tem nada que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. E aí tá me surgindo uma oportunidade aqui, que eu acho que pode me abrir outras portas e tal. Ali na apresentação, é até curioso falar isso assim, porque tem muito da visão que o público de fora vê da gente do que internamente ele de fato existe, né? Porque assim, apresentar o Seleção Sport TV é uma responsabilidade gigantesca. E não é qualquer um que apresenta. Então, eu sabia do que representava aquilo ali. Deles terem me escolhido e terem me dado essa responsabilidade. Mas ali, eu sairia, quando acabasse as férias do RISEC, eu ia voltar para a reportagem. E aí, eventualmente, quando precisasse, ou se acontecesse qualquer coisa, ou 1 ano depois, voltaria a fazer a apresentação. Não seria ali necessariamente uma coisa fixa, até porque o Diniz tinha acabado de assumir o Troca, o Igor tinha acabado de assumir o Tá Na Área, então não tinha nenhuma brecha ali de programa assim para dizer, eu sei que daqui a 2, 3 meses pode ser que pinte e tal. E aí é que tem, assim, tem várias nuances nessa decisão, assim, até se eu estiver falando demais, assim, não, imagina. Porque tem muita coisa que envolve também uma questão quando entra no cunho pessoal, né? Porque, por exemplo, eu morava no Rio, e lá no Rio, eu passei por uma situação que foi bem traumática, assim, que foi um assalto indo pro Engenhão. Eu tava indo fazer um treino no Botafogo, e aí foi um assalto, assim, me fizeram de refém e tal, então foi uma coisa bem, bem pesada, assim. E isso, caralho, pô. Tava me fazendo mal, sabe? Assim, graças a Deus não aconteceu nada. Acho que traumatizou. Deu tudo certo, mas aí eu tava vivendo muito tenso ali, sabe? O caminho, então, por exemplo, eu ia pro Engenhão... Dava gatilho. Umas 4 vezes por mês, sabe? E aí me dava, então não tava me fazendo muito bem, sabe? Ali o dia a dia, né? Dessa parte de ir pra rua. E que foi a coisa que eu sempre mais amei. E que foi o que me fez querer ser jornalista, foi o que me fez querer ir pra reportagem. Então, aí, mais um pedaço. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? E eu viajava demais. Porque quanto mais coisas você faz legal, mais você também tá fora de casa. E quando você tá lá no começo da carreira, é tesão, né? Você fala, eu vou ficar 40 dias na Espanha cobrindo o Mundial de Basquete. Pô, maravilhoso, vambora. Só que aí, quando você tem família, isso também começa a pesar, né? E aí, sem fim de semana, sem feriado, a minha esposa também é jornalista, então
o meu final de semana de folga era pra cobrir o dela, então assim, era uma loucura. E aí, enfim, tudo isso pesou pra uma decisão que ela tem. Eu tô trazendo tudo isso pra vocês porque ela não é só profissional. Se ela fosse só profissional, talvez acho que ela não faria muito sentido, mas tinha muita coisa também do pessoal ali que no montante ali eu falei, acho que vale a pena arriscar e tal. E aí eu lembro que o nosso CEO, ele, na entrevista que eu fiz com ele, ele até falou assim, ele falou, pra você pode parecer uma loucura, assim, mas vamos botar que, tipo, tudo dá errado, e em 2 anos não tem mais stages. O que você vai construir, o que você vai viver aqui, é uma coisa que você não teria lá, e esse tempo que você ficou fora do vídeo não vai te atrapalhar em nada. Porque tem gente que eu ando na rua que as pessoas acham que eu tô ainda na TV. E fala, puta, eu adoro o teu trabalho, cara, curti aquele jogo que você fez. Eu falei, pô, o último jogo que eu fiz foi em 2023. 23, tipo, fevereiro, porque eu fiquei na escada da apresentação ali no Seleção e tal. Então meio que foi tudo... Esse foi o contexto, assim, sabe? De que me fez falar, quer saber? Acho que vale a pena arriscar e tal. E não me arrependo, assim. Não me arrependo porque mesmo. chama muita atenção, cara. Caraca, o cara pediu demissão da Globo, velho. Não, e nessa fase, né? Que E a gente nessa falou, fase, em de plena crescimento, ascensão, né? Porque é o que você falou, você ia voltar pra reportagem e tal, mas quando a gente olha muito no prisma da televisão, as ascensões, elas são demoradas pra todos os profissionais, né? São. Quanto tempo, sei lá, o Plihal não foi repórter, a gente que encontrou ele semana passada, pra hoje ter 2 programas muito legais, né? ESPN e tal. É muito demorado, às vezes, né? Você vê muitas vezes os grandes caras... Os caras mais reconhecidos já com uma certa idade, pós-50, né? E tudo mais. O auge, né? O auge e tal. Então, é uma profissão que o seu auge demora a vir e tal. Você tem que ter certa paciência. E o mais difícil para muitos é, pô, o cara já está lá. Uhum. O cara já está na Globo. Quantas pessoas não gostariam de substituir o Rizek nas férias dele? E tem um terceiro aspecto, que é o ego, né, cara? Porque, querendo ou não, o vídeo... te faz acontecer isso, o cara te reconhecer na rua depois de um ano que você saiu do trabalho, da empresa. No corporativo, às vezes você tá ganhando mais, você tá mais feliz, às vezes você tá trabalhando menos, mas não tem essa coisa do reconhecimento, que pra muita gente também é muito importante. Uhum. Então, qual que é o balanço que você faz, assim, depois de um ano? O negócio tá andando bem, tá tudo... Não, então, não tá. Não tá? Não, acabou. Não. Você se fudeu. Não mede. Achei que tava rolando, velho. Não tá. Me conte, cara, o que aconteceu. Por isso que eu tô dizendo, cara. E é curioso que assim, eu nunca contei isso em lugar nenhum, né? Porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. E é uma coisa que, assim, pra mim tá sendo muito legal. Esse momento específico, assim, e de que eu tô... Por mais que possa parecer na leitura, tipo assim, cara, que merda, fudeu muito, assim. Mas eu tô vivendo uma coisa que eu nunca tive, cara. Nem na Globo, nem na minha época corporativa, que é liberdade. E isso é uma coisa que, assim, vários amigos já tinham falado, cara, de você poder fazer... Pra você ter uma ideia, pra eu vir nesse podcast aqui, eu teria que pedir autorização pro meu chefe. E aí, por exemplo, na Globo, eu recebia convite pra caramba, assim, um atrás do outro. E aí eu pedia, aí falava assim, não... beleza, vai, mas assim, pô, só toma cuidado. E aí você... É aquilo. Você não chega solto. O jornalista você fala, cara, você vai, mas você não pode falar. Você, porque eu entendo também por um lado... Hoje vamos aproveitar, então vai falar tudo. Porque eu entendo que eu representava a Globo. Entendeu? Claro, eu estava ali como... Vestindo a camisa. E tudo que eu falasse também poderia, de alguma forma... Você ganha meio que um sobrenome, né? Isso, é o Guido da Globo. Nunes da Globo, né? Véio? Exatamente. Mas na Stages, no corporativo também, porque tem aí essas relações públicas e tal, que diz assim, não, tudo que você fala, você representa a empresa. Então imagina que imagina que o que você fala, se tirar isso de contexto e colocar na capa de um portal, por exemplo, vai estar vinculado a... Então assim, aí você fala... Aí eu vou ser bem sério, eu perdia... tesão de ir, entendeu? Às vezes eu falo, pô, cara, não liberou. Não vai dar. Porque aí você não, sabe, ir pra ficar ali... Encher a bomba é foda. Aí eu preferia não ir. Então, assim, eu participei de poucos podcasts, acho que o do Charla foi um que eles me chamaram pra ir lá atrás, que eu fui, depois disso, assim, não tinha participado mais. Então, esse daqui, por exemplo, é o primeiro que eu venho, assim, livre pra poder falar. Nem tudo também, né? Porque também... não dá, não. Às vezes também a gente tem que... O off tava bom também, aqui hoje.